Bom dia, abençoados, na paz do Senhor Jesus. Quero falar sobre a Santa Ceia, na minha concepção, na minha vida, como uma pessoa que aceitou a Cristo, caminha com Ele e vou seguir até a morte. A Santa Ceia, no meu entender, era o culto, ou era o culto mais importante da minha vida. Era o culto que eu mais amava, porque trazia à memória tudo aquilo que o Senhor Jesus passou, entendeu? Por nossos dias, para a gente entender, entendeu? Quão grandioso foi o que Ele fez por nós. Coisa inigualável, coisa que ninguém poderia fazer se não fosse o Senhor. Eu vou falar aqui mais ou menos um pouquinho sobre a Santa Ceia, eu não sou um teólogo dentro da Santa Ceia, mas eu quero trazer aos irmãos a importância da Santa Ceia e depois dizer como eu participei de algumas Santas Ceias aqui fora. Absurdo, mas primeiro eu vou estar lendo aqui em Mateus, embora Lucas também está. Vou dar um apanhado rápido, que diz assim, ó, Mateus 26, 26, que diz assim, ó, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei deles todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos, que desta hora em diante não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Aqui, claro, Mateus 26. Vamos dar uma pulada aqui para Lucas. Olha o que Lucas diz. A partir do... Antes eu quero dar eu quero só frisar um versículo antes, que diz aqui, está em Lucas 22, no 19, que diz assim, ó, e tomou o pão, deu graça, partiu e deu-lhes, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Memória do Senhor. E, para terminar, tem vários versículos que falam sobre a Santa Ceia, mas para terminar, primeira carta aos Coríntios, 11, vou ler aqui a partir do 24, que diz assim, ó, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vou só até aqui, porque depois fala, né, sobre aquele que tomar indignamente e tal, e vai dando um monte de exemplo aqui, mas não é o Senhor te falando, aqui é o apóstolo Paulo, que já frisa bastante todo aquele que toma a ceia do Senhor indignamente. Eu vou até ler esse pedaço aqui, pois o irmão entendeu o que eu vou dizer. Ele fala aqui, ó, 27. Portanto, qualquer que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer este pão e beber esse cálice. Muita gente tem feito a Santa Ceia do Senhor, como eu disse no início, para mim o melhor culto de uma igreja é o dia que a gente entende,
traz à lembrança o que o Senhor fez. Claro que a gente nunca vai entender no seu esplendor, né? Porque foi muito sofrimento. Muito mais do que você tenha visto e pensado. Foi muito mais. Mas a gente entende que o Senhor pede para a gente sempre lembrar dele, né? Da sua morte, ressurreição, entendeu? Das suas promessas para nossas vidas. O que acontece, irmão, que eu já fui em várias igrejas e tomei ceia, entendeu? Algumas não, outras sim, umas tomei até com álcool, sim, álcool, era vinho mesmo, absurdo, entendeu? Tanto que eu tive que engolir, eu queria cuspir na verdade, mas quando eu olhei assim, não tinha lugar para cuspir, eu acabei engolindo, não comi o pão. Enfim, eu tive numa última igreja que eu fui participar da Santa Ceia, estava lá todo empolgado antes da Santa Ceia e tal, só que a liturgia do culto era praticamente, parecia um culto normal, não parecia Santa Ceia. Tanto que a palavra do pastor nem foi sobre a Santa Ceia, nem foi sobre a ressurreição, eu achei que ele ia pregar, não. Uma coisa fria, eu me decepcionei. E para melhorar tudo, quando chegou no final, entendeu? Ele anuncia lá que ele, ou um pastor lá, ou um obreiro lá, falando que o culto, que a Santa Ceia é só para membros. Não era tipo assim, ó, é só para quem já se batizou nas águas, não, é só para membros. Virou uma coisa de clube, fechado. Eu achei absurdo. E você pensa que eu voltei lá? Voltei. Voltei mais umas 2 vezes, mais 2 Santas Ceias, e era a mesma coisa, só para membros. Resumindo, eu nunca ceei naquela igreja. Eu falei, então quer dizer que eu vou ter que me membrar para eu tomar a Santa Ceia? Não precisa ser salvo, não precisa ter sido batizado nas águas. Um absurdo. Entendeu? E também por causa da liturgia do culto, que não falava em nada sobre a crucificação, o sofrimento do Senhor, para a gente lembrar, trazer a memória. Não trouxeram a memória. Simplesmente era o dia do culto, só tinha rótulo. Hoje a Santa Ceia, aí deram lá o cálice, deram o pão e acabou. Resumindo, eu nunca ceei naquela igreja. E digo uma coisa, a minha postura hoje, porque eu lembro, irmão, da minha igreja no Brasil, a Santa Ceia. Por que eu amei a Santa Ceia? Porque lá eles traziam a memória, a gente realmente se derramava, realmente o culto era todo em cima da Santa Ceia, da crucificação, do que Jesus passou no Getsemane, todo o sofrimento, tudo que Deus nos prometeu. Quando você ia cear, você sentia a presença de Deus, sabe, de uma tal forma que eu nunca senti na minha vida. Eu tomava Santa Ceia chorando, coisa que eu nunca mais senti, irmão, nunca mais consegui trazer aquele culto lá de São Paulo, na minha assembleia, na minha igreja lá, Assembleia de Deus, para aqui na Europa. Muito frio, irmãos. As Santas Ceias aqui são frias, não tem a mesma liturgia que tem lá no Brasil. É impressionante, pelo menos na minha igreja no Brasil, não estou dizendo que todas as igrejas no Brasil sejam assim, claro que deve ser igual, de repente muitas são iguais aqui, mas é triste você ter um dia para lembrar do Senhor, no sentido da Santa Ceia, né, da crucifixão, e não faz com reverência, com temor, com amor. Sabe, eu fiquei indignado. Resumindo isso, eu tomei uma posição de nunca mais tomar Santa Ceia. Agora, tem outra coisa, as igrejas aqui fora gostam muito de fazer assim, ó. Quem vai cear, fica de pé. Quem não vai cear, fica sentado. Isso tem duas direções. Primeiro, a pessoa não vai cear porque ela não foi batizada nas águas. Ou isso, ou está em pecado. Isso significa que eles acabam, né, indiretamente apontando as pessoas que estão ou sem batismo ou em pecado, que é um grande erro da igreja. Porque isso constrange as pessoas que não estão podendo tomar Santa Ceia. Deu para entender? No meu caso, quer dizer,
por 3 vezes eu não peguei para tomar, as pessoas olham, todo mundo repara. Então, ó, ele ou ele está em pecado, ou ele não é batizado nas águas ainda. Sabe, um absurdo, entendeu? Que eles fazem, praticamente estão apontando que você não toma Santa Ceia por algum motivo, ou pecaminoso, ou porque você não foi batizado nas águas. Eu acho isso, uma vez eu falei com o pastor lá em Portugal, falei para ele, pastor, está errado. Ah, mas isso aí é do Brasil. Eu falei, ó, no meu estado, pelo menos a igreja que eu rodei no Brasil, fazendo a obra de Deus através da peça Arrebatamento, eu nunca vi, já participei de várias Santas Ceias em outras igrejas, e nunca vi esse tipo de procedimento, de botar a pessoa em pé quem vai tomar e sentado quem não vai tomar. Isso envergonha as pessoas que estão sentadas. Então, acho que deveria ser assim, igual uma igreja, todo mundo passa ali o negócio, né? A bandeja, tal, as pessoas pegam, vai passando, ninguém sabe se a pessoa pegou, se não pegou, não interessa, Deus sabe, quem sabe é Deus. Examine-se o homem a si mesmo. Nós temos que nos examinar, não o povo ou o pastor. É você que tem que se examinar. Entendeu? Se eu sei, amém. Se eu não sei, o problema é meu com Deus. Então eu tomei essa posição de não ceiar mais. Em nenhuma igreja aqui na Europa, nenhuma. Entendeu? Até um dia eu vá numa igreja que eu veja realmente, se eu ver que a liturgia é realmente toda para o Senhor, se eu sentir mesmo a presença de Deus, e estiver na igreja que tem a liberdade para qualquer pessoa que é batizado cear, aí eu cearei. Mas fora isso, não vou. Já vou, tanto que quando vai ter culto da Santa Ceia, eu nem vou, nem perco o meu tempo, porque eu sei que não vai ser uma Santa Ceia para Deus, vai ser uma Santa Ceia qualquer, corriqueira, só para passar o tempo, entendeu? Para os pastores lá, né, recolher as ofertas e os dízimos, que eles tanto batem na cabeça do povo, olha os dízimos. Então, só para isso, irmão. Também, mas que nós possamos entender que Santa Ceia é a nossa vida com Deus. Eu faço tudo em memória dele, tudo que eu vou comer eu agradeço a ele. Eu já faço uma Santa Ceia aqui em casa. Obrigado, Senhor, por esse alimento, obrigado pela essa refeição, por esse café, obrigado, Senhor. Então nós devemos sempre agradecer a Deus. Eu estou sempre fazendo as coisas em memória dele. Não é uma Santa Ceia que vai me fortalecer ou deixar fraco. Muita gente acha que tomando a Santa Ceia vai ficar forte. É um ledo engano. O que faz você ficar forte são as orações, é um jejum, é você buscar, ler a palavra de Deus. Isso que vai te fortalecer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu não vi nenhuma pregação no dia da Santa Ceia sobre a Santa Ceia. Amém? Essa palavra que Deus pode te despertar, te abençoar neste dia, nessa semana, em nome de Jesus. Tchau.